Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que escutam aqui o Fomos Invitados. Aqui é o seu host Augusto, trazendo comigo o meu parceiro Nick. Oi, tudo bem, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite. Pois é, né? Que bom que você falou na ordem, que se for dependesse de mim aquele dia lá no elevador com aquele. Cara, cara, você me lembrou de uma coisa que eu não tava esperando lembrar agora. Mas, bom, falar em coisas assim de lembrar que você talvez não estivesse assim fresco na sua memória, a gente tá fazendo o contrário até. A gente vai apresentar algo relativamente novo, mantendo aí traços, né, do que a gente já vem fazendo com Fomos Imitados, mas sem mais delongas, por favor, Nick, apresente o quadro aí que o pessoal já deve estar lendo aí a descrição, ou não sei o que você vai mandar. É, E eles devem estar se perguntando. vocês não são de bobeira e estão lendo aí, né? Não, brincadeira. Ultimamente eu e o Augusto temos feito algumas mudanças aqui no Fomos Invitados, não porque a gente não gosta das coisas como elas são, mas porque a gente gosta de fazer coisas diferentes para variar um pouco, né? Eu acho que a ideia desse grande hobby aqui é manter o frescor das coisas e a gente tem conseguido fazer isso muito bem. O Augusto trazendo sempre convidados e até temas diferentes no Guto Talks. É, Temas que eu não tava esperando, cara. O último, inclusive, eu não tava esperando nem um pouco. Nem o tema, nem os convidados. Mas, por outro lado, eu, né, no lado B, eu dei uma reformulada aí com um formato alternativo do lado B, modelo de entrevista e tudo mais. E eu falei, cara, Augusto, a gente tá precisando fazer uma coisa diferente com Fomos Invitados também. Ele é o único que continua do mesmo jeitinho, né? E aí eu falei, cara, eu fiquei pensando um tempão, né, Augusto? Na verdade, eu e você ficamos pensando há muito tempo em um jeito de fazer um formato que seja agradável pra galera ouvir e que ao mesmo tempo não desconecte, não descaracterize o que é o Fomos Invitados, né? Mas o Fomos Invitados, no final das contas, é um encontro onde a gente conversa, né, sobre as nossas trocas, as minhas e as suas, né? E aí com um pano de fundo de uma mídia, né? Pois é, e o grande desafio estava sendo esse, né? A mídia, seja lá qual for, né? Das 14 aqui que a gente já fez, o bom Uhum. dela é que ela sempre apresentava um tema e que a gente poderia conversar sobre aquilo, né? Tinha algo pontual, assim, que a gente poderia falar sobre. E Sim. com esse daqui, né, e com os próximos, dependendo aí de como for a recepção desse e tal, ou até não, né, ou até, enfim, a gente tá fazendo até Se a gente pra ver curtir como vai ser. fazer, Se a gente é curtir verdade. fazendo, exato. É, porque esse vai ser desafiador. Eu não, quer dizer, eu acho que vai ser bom, mas a gente vai chegar nesse ponto quando a gente for Sim. explicar sobre o que é. Mas onde eu tava? Então, a gente vinha sempre falando de uma mídia e, tipicamente, a mídia apresentava um tema que facilitava as conversas. Só que a gente falou, cara, vamos expandir aí esses horizontes e tal. Só que aí, agora justamente que entra a parte desafiadora que a gente tava se conversando, né? Tava deliberando ali de como ia fazer. Tipo assim, pô, mano, como é que eu vou, vou entrar numa call aqui terça-feira e vou falar, ai, Nick, é hora da gente ter uma conversa, tá ligado? E pensar em qualquer coisa, enfim. A gente tava pensando em É, como é que a gente ia fazer pra engatar. E aí você teve uma boa ideia, né? a verdade é que, assim, no final do dia, eu acho que o que tem de mais autêntico no Fomos Invitados é a nossa interação. E aí eu pensei, mas eu também não só queria que isso fosse um podcast de conversa livre, sem pauta, porque eu acho que é relevante a pessoa saber sobre o que a gente vai comentar naquele episódio pra ela sentir o que ela vai, né, se ela pode ou não clicar. E geralmente até quando a gente fala de filme, de série, o pessoal tem uma predisposição, ah, não, eu vou assistir antes pra poder ouvir, ou às vezes, eu já ouvi, eu já assisti, posso ouvir o episódio, mas aí para reverter esse papel a gente pensou, e se a gente desse centralidade a um tema e não a uma obra, e discutisse esse tema livremente, as nossas percepções, né, e as nossos pontos de convergência e divergência, como a gente já faz no Fomos Invitados, e aí o tema pode ser um tema diverso, né, a gente é, tem diversas coisas pelas quais a gente pode perpassar aqui no programa. E além disso, ao final, a gente recomendasse mídias que a gente acredita que são muito queridas pra gente, que fazem parte do nosso gosto pessoal fortemente e que retratam, têm a centralidade no tema que a gente discorreu o episódio inteiro. Elas não necessariamente, mas claro que podem, reiterar, reforçar, né, e endossar o nosso pensamento a respeito do tema, mas elas podem ser visões complementares também, enfim, e abordagens diferentes da que a gente trouxe aqui como nossa visão de mundo. E aí, Augusto, o segundo desafio, depois que a gente definiu esse modelo, seria qual era o tema, né?
Pois é, mano, porque o que não falta é tema, né? E de novo, voltando, era muito mais fácil quando se tem um filme, porque o filme apresenta o tema e a gente só comenta do tema do filme. Só que É, agora a gente tem que pensar no que a gente vai falar, pensar. Quer dizer, pensar, a gente sempre pensava, né? Mas eu tô falando, tipo. Enfim, é uma. A gente até fez analogia, né? Tipo, uma redação. Só que uma redação totalmente livre, assim. Tá, escreve aí. Escreve aí sobre o que você quiser. Escolhe um tema, é, tipo, escolhe um tema aqui e escreve. Só, né, escreve. E aí a gente tava pensando, tipo, tá, a gente pode falar sobre várias coisas, mas qual que vai ser o de estreia, né? E acabou que a é. gente caiu nesse aqui que eu achei, porra, tipo, super condizente. Eu acho que não poderia ter sido outro. Depois, quando a gente chegou nesse tema em Foi na hora, particular, né? foi tipo, ah, mano, vai ter que ser, né? Vai Ter ser. jeito. É, porque assim, gente, no final das contas, o Fomos Invitados, ele é, e a gente fala isso desde o primeiro programa, uma maneira de registrar as nossas conversas para que a gente mantenha ali um museu de memórias da nossa amizade tão longa. E por conta disso, né, é um programa que nasceu dessa amizade. A gente não poderia começar esse novo formato do Fomos Invitados, que ainda se chama Fomos Invitados, mas a gente não poderia começar sem ser refletindo sobre o tema amizade, né, Augusto? Pois é, mano. E eu confesso que até quando lançou o tema, eu achei até um pouco mais difícil do que eu achei que seria. Pelo menos assim, nos primeiros dias, quando a gente chegou que seria, né? Que a gente chegou à conclusão que seria sobre Uhum. amizade. Eu fiquei pensando, cara, amizade. Muita coisa Tipo, pra falar, né? não, exato, muita coisa e obras também, né? Tipo, tem tanta. Enfim, porque e a gente vai entrar em tudo isso, tipo, porque tem momentos bons, momentos ruins, momentos. Enfim, tem todo tipo de momento e todo tipo de coisa que pode se dizer. E assim, Pô, é que eu não sei se vai ter o corte pra intro, né? Quer dizer, o corte pro tema vai ter, mas assim, só falando rápido, né? De forma geral. Não sei, eu sinto que eu sempre tive um grupo de amigos, ou nem necessariamente um grupo, mas pessoas. As pessoas que eu considero minhas amigas, mesmo assim, né? Tipo, amigos firme, Aham. eu sempre mantive bastante contato. Que eu sei que é bem diferente de algumas pessoas que tiveram um grupo na escola, um grupo na faculdade, depois um grupo formado já no trabalho ou qualquer coisa. Mas Sim. enfim, mas tem várias coisas aí pra falar sobre, e é isso que eu quis só dar essa introzinha, né? Excelente. E antes da gente adentrar no tema de maneira profunda, espero que vocês tenham curtido a ideia, sigam com a gente e ao final a gente vai contar quais são as obras, pode ser filme, pode ser série, pode ser desenho, pode ser até outras mídias, um livro, uma música, que a gente guarda no coração e que a gente sempre lembra e recomenda se alguém quiser saber um pouco mais sobre amizade e, e consumir um conteúdo legal no tema. Beleza? Bora lá então falar de amigos. Bom, então, gente, amizade, né? A amizade. Agora eu tô pensando em várias músicas que eu poderia botar. É, Não, assim, cara, eu vou te falar numa boa. O meu kickoff pra essa conversa é o seguinte, Augusto. Você se considera, porque eu vou responder essa pergunta também, tá? Essa aqui não é um raio-x, não. Mas você se considera um cara que é de muitos amigos e o que que você entende como amizade? Como você se porta como amigo? Pô, mano, então, é, eu sinto que sim e não, num sentido bem diferente da palavra. Eu sinto que tem pessoas, muitas pessoas, que diriam que tem muitos mais amigos do que eu, mas eu sinto que amigos próximos eu tenho mais do que a média das pessoas que eu conheço. Concordo. Tipo assim, eu acho que porque, sei lá, eu sou meio antissocial, principalmente depois que eu saí da escola, amigão. Pra eu falar com alguém, eu tenho que gostar muito dessa pessoa, porque eu não tenho Qua- saco pra falar com ninguém. Quantos amigos próximos você tem? Mano, eu acho que uns 10. Which É, is bastante. não, é bastante. Assim, o que eu escuto de pessoas falando assim, de amigo, porra, fechamento mesmo, assim, é tipo 3, sabe? No máximo. Mas eu fiquei, assim, o que eu mais pensava nisso era até quando o Paulo tava indo ter o casamento e tal, eu ficava pensando, pô, mano, e se quem eu botaria de padrinho, né? Eu fiquei pensando. E eu fiquei tipo, mano, vão ter que ser 10 pessoas, tipo, não tem jeito.
Quer dizer, teria jeito, mas ou iam ser 3 ou iam ser 10, não vou entrar nos detalhes, mas Ok. você deve imaginar o porquê, né? É, porque tem como cortar 8 numa equação aí. Mas, tipo assim, botando um representante, mas, enfim, eu não vou entrar nisso agora, né? Pra não ficar muito extenso, pra não me estender muito. Mas assim, então eu me considero que eu tenho um número substancial de amigos, porra, firmeza assim mesmo. Mas ao mesmo tempo, como eu falei, de uns tempos pra cá, eu tô cada vez mais exausto, assim, com esse lance Novas de, f- amizades. de novas amizades e tal. E assim, nem muito no sentido de, tipo assim, sei lá, vou sair e vou ficar de cara feia, nada disso. Mas eu, tipo, não sei, é difícil construir uma amizade. Embora tenha, né? O Gabriel Esquerdo, por exemplo, eu até falo, é uma amizade mais recente. Tipo, não é regra, não. Mas eu tô falando espontaneamente, assim. Não sou apresentado a ninguém. Sou apresentado um pouco diferente, né? Eu tô falando de eu próprio, tipo assim, Sim, sim. ter a energia de construir uma relação com uma pessoa do zero, totalmente do nada. Eu hoje em dia, cara, eu sou muito feliz com os amigos que eu tenho. E é isso. Mas dito isso, assim, em questão de amigos mais casuais, eu hoje em dia não tenho muitos, francamente. Uhum. É, assim, eu me considero uma pessoa também com bastantes amigos próximos. É, e mesmo com graus de proximidade diferente, né, naturalmente, mas ainda assim eu sinto que eu tenho uma relação próxima com bastante gente, assim. E acho que pra mim, eu tô muito contigo na coisa do cara, eu já tenho muitos amigos que eu gosto tanto e hoje eu já não faço questão de ter novas pessoas. É claro que vai ser bem-vindo, mas eu não vou muito atrás disso. E acho que desde que eu entrei na faculdade, eu entrei nesse mindset. Mas mesmo assim, de lá pra cá, meu cultivo de amizades até que expandiu, assim. Mas eu vou te falar que, assim, o principal motivo é realmente porque eu já. Bom, talvez eu vá até adiantar esse tema logo, mas é porque eu sinto que eu não consigo me dedicar bem o suficiente nem para as amizades que eu tenho hoje. Eu sinto de um jeito positivo, não porque as pessoas me cobram, mas de um jeito positivo e individual, eu sinto como se eu sempre estivesse devendo a alguém, assim. Eu tenho amigos que são de grupos diferentes, com rotinas diferentes, que muitas vezes tem alguns que não se conhecem ou que realmente só sabem da existência do outro, mas têm rotinas totalmente diferentes e aí para eu conviver nesses grupos, permear esses grupos e conseguir ver as pessoas e manter as outras obrigações da vida, inclusive outras relações, né, namoro, família, enfim, é difícil. Então, realmente eu não busco novos. E eu sou muito feliz com os que eu tenho. Mas os novos que aparecerem aí, fiquem à vontade também, gente. Não é um shutdown, não. Já começamos assim. Amizade, não queremos novos, todo mundo É, tá. amizade. Odeio fazer amigos. Não, não, mas assim, é muito do que eu falei, até pra me retratar um pouco, é o que eu falei mais sobre. É porque também isso precisa ser falado. Eu acho que quando a gente vai crescendo, menos oportunidades surgem pra se formar novos. Você até teve boas por conta, até do seu namoro com a Juliana, né? Onde ela tinha bastantes amigos e você se aproximou bem deles. Isso é legal. Eu acho que isso foi uma excelente oportunidade, mas até outras oportunidades que eu tive, eu não construí da mesma maneira que eu poderia se eu quisesse. Tipo, lugares que eu trabalhei em diferentes lugares. Beleza, eu Uhum. carreguei um conjunto ali de colegas, amigos casuais, mas talvez em um dos meus trabalhos, que também era um pessoal da faculdade com quem eu estudava, acabou que a gente formou uma relação mais próxima ali, mas hoje eu também não mantenho o mesmo contato, tenho carinho, mas não mantenho o mesmo contato, pelas questões da vida mesmo. E acho que é normal, mas assim, eu acho que se eu entrasse com cabeça na faculdade de fazer novas amizades, eu teria deixado muitas outras pra trás. E acho que eu jamais me perdoaria, porque as pessoas hoje que eu considero como amigas e acho que todo mundo que ouve Fomos Invitados, o 99,9999% são amigas minhas, eu fico muito feliz de serem, sabe?
Eu tô falando 99,99999% porque a sua avó não é minha amiga, apesar de eu gostar muito dela. Mas eu não É, tenho uma não, eu relação de entendo. mas eu não tenho uma relação de amizade com ela. Adoraria ter, na verdade, porque ela é ótima. Mas eu não tenho. Não, relaxa, É, vou fazer um grupo no Zap. Sacanagem, mas não, não, eu não tô buscando novos amigos. Não, brincadeira. Não, mas É, eu não, adoro mas ela. não, mas eu, assim, compartilho muito desse sentimento nos trabalhos, e eu tive, porra, diversos. Não, eu e Mas você, a o gente pode competir legal, filho. Quem é que teve mais emprego? não, mas enfim, tem um brother aqui que quando eu trabalhava na academia, eu ainda sou amigo dele, tipo, eu não sou amigo, tipo assim, porra, tomarei uma bala por ele, mas sou amigo, tá ligado? Tipo, eu saio com ele e não fico tipo, porra, quando é que eu vou sair daqui? Tá Não é aquele ligado? cara que. Do Regional Tipo, Manager, não, né? pô, não, é ele mesmo. Ah, ele? Ah, que É, resenha. não, é porque ele entrou junto comigo, tipo, um mês depois, enfim, aí a gente, sei lá, ele tava meio que sempre lá e tal. E aí sempre que eu vou, eu falo com ele, e tudo, a gente de vez em quando sai pra comer e tal. Mas, tipo assim, não é tipo você, tá ligado? Eu sei que você já é um exemplo, porra, fortíssimo, mas não é nem tipo porra, sei Não me lá. compara com ninguém, não vai ser ruim. Não pra mim, Parece. mas eu acho que. Não, eu tava até pensando. É, É difícil, mas realmente. eu. Não é muito bom. Não, 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 mas até. Tipo, não, porque tem pessoas aqui, eu ia dar exemplos daqui, mas é justamente isso que eu ia falar, porque eu não sei nomes que você talvez conheça, de pessoas que eu O ainda mantenho Nathan. contato. Não, ele eu sou bem próximo. Ele, por exemplo, Você é seria um padrinho do brother. meu. Ele, por exemplo, É. seria padrinho. Ele é perfeito pra comparar, porque aí tem o Nathan e tem os outros dois, que eu também, tipo, sou amigo, mas eu não sou tão amigo deles dois quanto eu sou do Nathan, em particular. O Entende o que eu tô dizendo? Eli. Não, não, não. É Ben e o outro também se chama Nathan, por acaso. Ah, Mas. Mas esse é um bom exemplo que eu poderia dar. não, é justo, assim. E eu vou te falar, cara. A gente acabou que não falou da segunda pergunta que eu tinha feito de kickoff. Eu não sei o que que pra você é ser amigo, né? Mas assim, pra mim, vou iniciar esse papo. Pô, mano, pra mim, para mim é muita coisa, porque pra mim é tipo, é parceria, é se fazer presente, mas isso não significa fisicamente, mas de se preocupar com o outro, de ir atrás, de perguntar, sabe? Eu acho que é ter maturidade também pra entender os contextos e onde cada um tá na vida do outro e sem picuinha em relação a isso. Eu acho que é parceria para quando precisa, sabe? Eu acho que é uma boa comunicação, né? É lealdade. Mas eu acho que assim, na idade que a gente tá agora e daqui pra frente vai ser assim sempre, até o final das nossas vidas, eu acho que manter uma amizade é um esforço ativo e contínuo, né? E que demanda mesmo esforço. Então, ao se manter, né, eu acho que ambas as partes já têm que reconhecer esse mérito da outra e essa consideração da outra, porque não é fácil. A gente tem uma vida que tem 1 bilhão de coisas para serem feitas e você ter esse tempo para ao menos checar como é que tá o outro e de vez em quando conseguir dar uma atenção não é a mesma coisa de quando você está na escola, que tá todo mundo todo dia junto, ou em qualquer outro ambiente, né, que você vê a pessoa todo dia. Então você encaixar a pessoa na sua rotina da maneira que der é muito bom, né? Eu acho que é isso que é o maior desafio e a maior demonstração de carinho, assim. Mostrar que a pessoa é importante pra você, sabe? Cara, sem dúvida. Eu acho que hoje em dia, felizmente, mais fácil do que nas gerações antigas, muito por conta da mídia social, né? É, Eu acho que, tipo assim, facilita conversar com as pessoas, facilita você manter o contato, né? Do que, enfim, porra, sei lá, ter que discar no orelhão pro cara na puta que pariu. Eu, eu por exemplo, assim, KKK. não, eu estaria, porra, fudido. Se eu dependesse disso É, pra manter amizade com todos os meus amigos, não só vocês aí do Brasil, não, mas até daqui, né? O, não o é. Nathan Eu mesmo acho mora em Chicago, o Elwin, enfim, mora em Cleveland. Mas, pra mim, para responder também, né? O que é ser amigo, além de concordar com tudo que você falou, eu acho que também você tem que saber discernir muito o grau de intimidade, né? Você tem que ser uma pessoa que, porra,
Porque tem várias coisas, né, tem vários níveis de divertimento. Eu não quero parecer uma mãe aqui, aquela clássica, né, tipo: "Amigo pra balada tem 1 milhão, mas pra" tá ligado? Tipo assim, eu acho que o seu amigo precisa ser uma pessoa que você gosta, que você se diverte, claro, né, senão, porra, não tem como. Só que além disso, também vai precisar estar lá nos momentos difíceis, vai precisar, sabe, você precisa ter uns papos mais introspectivos com essa pessoa, você precisa ter vulnerabilidade com essa pessoa, tipo, porque senão não dá, não dá, tipo, nunca vai conseguir romper uma barreira aí que pra mim é o que separa, tipo, um amigo mais casual e de um amigo mais verdadeiro, digamos assim, né. Mais próximo. É, assim, eu É. concordo com isso, mas eu vou te falar que eu tô super nessa contigo, mas eu quero fazer um parêntese aqui pra dizer o quanto que são importantes, eh, as amizades casuais, né. Muitas vezes a gente, às vezes, não consegue ter abertura com aquela pessoa por questão de rotina mesmo, enfim, né, mas tem gente que, às vezes, faz muito bem pra gente. Justamente porque sou uma pessoa que por alguma razão da vida ali, ela consegue estar mais presente, a gente consegue fazer mais coisas junto, e por mais que você nunca tenha uma conversa mais cabeça, e que essa pessoa nunca tenha te ajudado necessariamente num problemaço, né, seu, ela tem um valor de estar ali contigo. Eu acho que tem amigo pra tudo, né, eu acho que tem amigo pra você fazer alguma atividade específica que você curte, e aí aquele amigo tá lá pra vocês, e vocês suprem essa necessidade um do outro. Tem amigo pra ter essa conversa deep, claro, você pode ter com vários, mas pode ter aquele que você tá mais acostumado a, sei lá, ouvir os conselhos e tal. Tem amigo do divertimento, do entretenimento, como você falou, né, que vocês gostam muito de fazer uma parada e vocês estão sempre juntos nessa, porque vocês curtem muito. E tá tudo bem, assim, eu acho que eu concordo que, claro, tem uma divisão, né, mas tem uma diferença entre o que é o mais casual do que o que você consegue fazer, tanto a coisa casual quanto a coisa, séria, né, de enfrentar os problemas juntos, mas eu não quero deixar de dizer o quão importantes são essas pessoas também que a gente consegue trocar casualmente e sempre de maneira boa, harmoniosa, sabe? Enfim, eu respeito muito esse tipo de relação também. Não, mas eu acho que dá pra ser os 2. Eu eu Não, eu dá. posso falar, por exemplo, assim, vou falar, sei lá, do Christian, tipo, a gente joga Overwatch todo dia, super tranquilão ali, papo de maluco, quem ouviu do Gorila já teve um glimpse aí do do que normalmente é um papo meu com o Christian. Com certeza. Mas ao mesmo tempo eu sei que, porra, sei lá, tipo, se eu estiver aí no Brasil e aí entraram na minha casa, tiraram tudo, tô pelado, preciso preciso e aí, por exemplo, pô, preciso de Não, um com de um grau, certeza. ele ia dar, né, tipo, é isso que eu quis Não, dizer. não, o amigo próximo, ele vai com certeza ser capaz de fazer as 2 coisas, né, mas às vezes eu sou uma pessoa, de novo, que tem muitos grupos de amigos diferentes e naturalmente nesses grupos de amigos você tem níveis de intimidade diferentes com cada um e tá tudo bem com isso. Eh, mas eu valorizo muito as pessoas de que mesmo que estão sempre nesse grupo, você acaba que nunca tá no one on one com aquela pessoa, você tá sempre interagindo Uhum. em grupo com ela, mas ela tá sempre ali, sabe, vocês se fazem bem, vocês se fazem rir, vocês se fazem companhia. E vocês se gostam, sabe. Eu acho que existem níveis de proximidade diferentes, né, e todos eles são saudáveis, assim. Eu costumo levar todas as minhas relações da vida desse jeito, assim. Eu tenho um nível de proximidade da pessoa que me faça sentir que a relação tá saudável pra gente. Porque tem pessoas que, mesmo que sejam muito próximas, eu sinto que tem barreiras, que tem cruzamentos da nossa intimidade que eu não consigo ter com elas, mesmo eu amando elas, porque eu sinto que nós temos umas divergências que a gente vai começar a se bicar se a gente chegar nesse nível de proximidade. São amigos próximos. Uhum. Eh, e por outro lado, amigos casuais, eu sinto que eu tenho uma distância também de não trazer alguns temas por não ter a intimidade, mas que eles não justamente não têm essa divergência ali, enfim, de trazer uma parte não saudável da relação. Então, eu sempre tento na minha vida manter a proximidade com a pessoa até onde eu sinto
que aquilo ali é compatível, sabe? Se eu ficar mais íntimo dessa pessoa, significa que a gente vai se estressar mais, eu e ela, eu acho que não vale a pena. Acho que às vezes a amizade funciona muito mais se você conseguir dar um passo atrás com aquela pessoa e vocês aproveitarem aquele nível de proximidade do que você tá sempre tentando buscar mais e mais intimidade e acabar sabe, se machucando. E assim, é o famoso dilema do porco-espinho do Evangelion, né? Mas eu realmente levo isso muito, muito afinco, assim. E eu acho que, não ironicamente, é uma das maneiras que eu sinto que eu consigo de pulverizar as relações que eu tenho. Porque eu gosto de gente. No final do dia, eu gosto muito de gente. Eu brinquei que eu não quero ter mais amigos, mas assim, é só porque eu tenho um prato muito, muito bem servido, assim. E de verdade, eu me sinto muito querido por todo mundo que eu considero amigo, sabe? Então. E eu quero muito essas pessoas também. Só que é isso, às vezes com proximidades e dinâmicas diferentes de cada relação, assim. Aliás, queria que você falasse isso, porque eu acho que você é um cara que é muito bom também nisso de saber como atacar cada amizade, como ter uma dinâmica diferente de acordo com cada amizade. Acho que você é um cara bem bom nisso. Acho que talvez até, não sei, talvez até melhor do que eu, se eu comparar com os nossos amigos em comum. Acho que você consegue estar mais presente dentre os nossos amigos em comum do que eu consigo. Tirando fatores externos, né, eu acho que você consegue. É melhor do que eu fazer isso. Então, conta aí, como é que você faz essa brincadeira? Ah, mano, francamente, eu acho que. Assim, eu acho que tem duas coisas aí. Eu acho que primeiro, né, em particular, de amigos em comum que você citou, eu acho que, por exemplo, quando eu tô no Brasil, eu já sei que eu tenho um tempo limitado, então eu me esforço mais pra Uhum. poder estar presente, né? Então acho que isso naturalmente vai ser um fator. Mas fora isso, né, excluindo esse aspecto, cara, eu tento sempre o máximo achar algo que eu tenho em comum com alguém e explorar isso, tipo, ao máximo. Eu acho que é Aham. isso. Tipo, eu com o Christian, né, que eu citei, a gente gosta muito de jogar Overwatch juntos, e a gente faz isso e sempre se diverte muito, sabe? Eu com sei lá, com o Paulo, né, também, que foi, falei porque ele foi chamado Sim. pro, pro Good Talks também, do Gorila. Eu, porra, adoro assistir anime com ele, porque a gente acaba que gosta bastante ali dos mesmos e, bom, e ele acaba que me apresenta vários, né? Ele Sim. sabe fazer isso. Então já é uma atividade diferente que eu faço com o Christian e o Paulo, por exemplo, de costume, né? Costuma ser diferente, mas eu consigo me empenhar bem em fazer os dois, com essas duas pessoas distintas. E claro que tem um overlap, né, quando a gente joga repo e tal, mas até com outras pessoas, tipo com o Matheus, né? O Matheus, ele gosta muito de cartas de Pokémon, sabe? Eu vou aplicar o app lá da Uhum. carta de Pokémon, eu falo com ele bastante disso. A gente tem até um grupo agora que também tem o Paulo e o Gabriel e o João, mas eu falo com o Matheus também assim, Gabriel só. Blip? Não, Gabriel Esquerdo. Gabriel Ah, Esquerdo. tá, porque eu quero falar, É, o esquerdo é bem fã. não, exato, ele tá no grupo. Mas é isso, então. O Esquerdo, por exemplo, ó, excelente exemplo também. A gente começou se falando mais ali do D&D e tudo, nananã, e aí, pô, aí eu comecei a jogar Baldur's Gate e tal, e a gente foi se falando disso. Enfim, eu acho que eu vou sempre explorando ali o que eu tenho mais em comum com a pessoa. E tipo, porque, não sei, eu sinto também que eu tenho gostos bem distintos em várias coisas, É, tipo. você é versátil, eu acho. Não, assim, eu também acho um pouco, porque eu tenho Tu uns vai do hobbies anime bem. ao MMA, né? Exatamente, exatamente. Então, perfeito, é perfeito. É tipo assim, de dia eu tô. Não pô, de dia eu tô jogando Overwatch com o Christian, aí de noite eu tô assistindo UFC com o Gabriel, agora sim o Gabriel Blip. Ou sei lá, Sim. ou gostos musical, né? Eu gosto bastante de rock, mas eu também gosto de rap, né? Então, sempre, sei lá, eu sempre tive, assim, algo em comum, pelo menos com alguma pessoa, eu sinto que, tipo, Não, sem a dúvida. falar. Eu acho que é assim que eu me mantenho tão ativo. E claro que assim, não é ativo, não tô falando todo dia com todo mundo mandando mensagem, o caralho, né? Porque tem esses, Não, não tem esses pontos, como. mas eu sinto que eu consigo ter essa versatilidade, como você disse. É, assim, eu sinto que eu tenho uma capacidade parecida com a sua de me conectar rápido com uma pessoa com interesse em comum e de desenvolver isso e tal. Mas assim, o que eu ia dizer é que realmente eu já trouxe isso antes, mas a minha dificuldade hoje é em sentir que eu não estou devendo
ninguém, assim. Porque, e aí, e meu medo é até isso causar uma impressão negativa nas pessoas, no sentido de, ah, porque esse cara, ele tem 1 bilhão de prioridades e eu tô lá embaixo, sabe? Eu, tipo, pô, ele tem vários outros amigos e não se importa tanto comigo e tal. E assim, no fim do dia, eu sinto que eu tenho muitos pratos pra equilibrar e é de verdade porque eu me importo com todos eles. Que eu tô sempre devendo um. E, sim, isso parece um grande meia-culpa, né, da minha parte, mas é porque é genuíno, assim. Eu sinto como se eu, porra, tô saindo, nesse último mês saí com um grupo tal e acabei não vendo outro pessoal que eu já não via há um tempão e, porra, já não vejo fulano há 1 mês e meio, caralho, sabe? E aí, porra, tem outra pessoa, enfim, eu me sinto sempre devendo a alguém. E eu também reconheço que tem dinâmicas que mudam, assim, que não tem como a gente reproduzi-las novamente, né? Sobretudo essa coisa de sair do colégio e tal, e que não vão voltar a ser o que eram, mas eu quero que seja algo também. Eu quero Uhum. que continue sendo algo, sabe? E meu objetivo nos últimos anos é de verdade fazer com que as amizades que eu tenho, elas sejam carregadas comigo até o meu túmulo, sabe? Por isso que eu, de novo, eu brinquei que eu não queria mais amizades, mas é porque eu quero muito não perder nenhuma também. É, não, porque se você já tá tendo, no geral, né, uma certa dificuldade em dar atenção a todas, né, acrescentar É, mais ainda ia ficar mais e eu não duro me ainda. sinto, e eu não me sinto sufocado com isso não, assim, não é uma coisa que, Uhum, porra, né, que tira meu sono, mas é porque já é uma coisa que faz parte da minha rotina eu olhar e falar assim, putz, eu preciso dar atenção pra essa pessoa, eu não tô dando muita atenção pra ela. E eu, de uns tempos pra cá também, assim, quando comecei a trabalhar pra cá, eu tenho tido menos capacidade de conseguir também manter esse contato via texto, né, e via rede social com tanta gente. Então, é, e assim, sabe o que eu mais gosto? E aí eu vou te confessar porque eu tenho vários casos assim. O que eu mais gosto é de quando eu fico 2 meses sem falar com a pessoa e quando a gente se reencontra, não ironicamente, parece que nada aconteceu, assim, que a gente não perdeu nada de intimidade, que a gente consegue ter a mesma profundidade, que a gente sabe que nada mudou, que é como se o tempo tivesse uhum, congelado mesmo. Isso é muito bom e eu consigo isso com a maioria das pessoas, ainda bem. De novo, por um esforço conjunto das duas partes, porque ser amigo é uma construção, assim, não é uma condição, quer dizer, não é uma condição, mas é um estado, né? Não é uma natureza, mas é um estado, né? Você não, eu acho que a gente tem que estar sempre sendo amigo, né? Não é tipo assim, ah, eu sou amigo. Não, eu tenho que continuar sendo, sabe? Eu estou amigo. Enfim, sim. É, não, eu concordo bastante com isso, até porque eu tive eu fiz o cara, eu tive um purge, assim, de de amizades com pessoas que, tipo assim, legal e tal, mas que realmente eu não tinha muito interesse. Não foi nada formal, tipo assim, não foi só, tipo, qual é? Mandei um textão, tá ligado? Qual é? Acho isso, isso, isso. Mas não, foi algo natural mesmo, assim. Quando eu me libertei do ambiente escolar, em particular, né, mas até de outros, libertei é muito bom. eu fica mais fácil de filtrar. Por isso que eu digo, hoje em dia, hoje, se você é uma pessoa que eu converso com uma frequência, porra, pelo menos mensal, você pode saber que você é uma pessoa que eu gosto mais pra caralho. Não, porque tem pessoas que eu era, tipo, Eu digo pô, mesmo. próximo, assim, até, na época da escola e tudo, que hoje em dia, tipo, legal e tal, se eu visse ia ser, tipo, cool, mas, tipo, não é, tipo, porra, amigão ou amigona ou enfim, sei lá, sabe. Eh, mas eu me sinto tranquilo com isso, tipo, porque eu sinto que eu As consigo ser amizades que ficaram mais pelo caminho. tipo, eu tô tranquilo com isso, porque não sei, hoje em dia eu sinto que eu consigo ser mais autêntico, eu sinto que eu consigo ser mais eu mesmo, assim, e enfim, com as pessoas que eu gosto eu não tenho eu tenho pouquíssimas
barreiras. E até, mas assim, até o que a gente tava falando de tipos de amizade diferente e tudo, eu sinto que eu não costumo ser de esconder muito, não. Tô falando assim, tipo, um segredo pessoal, nem nada, mas tô falando mais da minha personalidade, no geral. Eu sinto Não, que eu hoje em também dia eu me sinto não. mais tranquilo. É mais em questão de intimidade mesmo, assim, que eu Uhum. estava me referindo. Mas o que eu ia dizer é que, e até complementando o que você falou, eu sinto falta de uma outra amizade que ficou pelo caminho, mas eu também entendo que faz parte do contexto, que é isso. A gente não consegue abraçar o mundo. E no final eu levo essas coisas comigo porque foram pessoas importantes pra mim. Eu não esqueço delas, assim, tipo, na minha cabeça, sabe? Eu tenho um carinho. Ah, não, eu também não. Tipo assim, eu não penso hoje em dia, porra, que lixo. Mas Aham. enfim, eu entendo que às vezes era uma coisa mais, como já diria o Thiago do Ilos, às vezes era uma parada mais da fase, né? Mais Cara, momentânea ali. eu mostrei esse vídeo pro pessoal do meu trabalho. Eu falei, gente, olha só, é que eu gosto de muitos vídeos. Eu falei pra elas, né? Pras meninas que trabalham comigo. Hum. Mas é porque esse aí é um que, assim, eu choro de rir. Eu não posso nem ver esse vídeo. Tipo Você assim, porque eu mostrou do falei, repórter do Acre. não, porque, enfim. Mas esse aí é outro que eu choro de rir. Mas é Sim. porque tinham cantado a música da Paula Fernandes e aí eu lembrei do vídeo, né? É. Aí eu falei, gente. Aí elas queriam ver. Elas acharam o vídeo e queriam ver. Eu falei, olha só, eu não vou poder ver esse vídeo agora que eu tenho muita coisa pra fazer e eu vou ficar rindo e eu não vou conseguir trabalhar mais. Eu já tô com esse vídeo inteiro na minha cabeça. Aí a menina falou assim: como assim o vídeo inteiro na cabeça? Eu falei, cara, assim, eu tenho essa mania também de gravar vídeos na minha mente. Tatuar a fala por fala, mas se você duvida, eu sei esse vídeo inteiro na cabeça. Aí ela falou assim: ah, tá bom, eu vou ver ele aqui, depois eu quero que você me Mano, reproduza ele. Aí eu falei, mano, beleza. mano, Ela essa é foi uma pro. que eu sei que Ela, você ia fazer bem, mano. não, eu fiz bem. Ela viu no metrô. Voltando pra casa, e no dia seguinte ela falou assim: faz o vídeo aí do ídolo. Aí eu fiz o vídeo. Meu Aí nome é ela, Thiago, caralho, eu sou de vai tomar no Maceió. cu. O Brasil tá precisando de músicas novas, estilos novos. Até porque eu tô aqui pra fazer a diferença no mercado Mercado fonográfico fonográfico brasileiro. brasileiro. Tira a Ai, mão do cara. bolso, tá em casa, o ídolo. Carregado. É o Ídolos. Exatamente. Exatamente, exatamente. E o que você preparou pra nós aí? Ai, É aquela a música música da da Paula Paula Fernandes. Fernandes. Eu Eu esqueci o esqueci. nome agora. Ah, não tem problema. Vamos ver no Ai, ai. internacional agora. E no inglês aí, o que você preparou? Esse vídeo é Ai, sacanagem, cara. mano. Ai, não dá Mas não. eu nem me Não lembro dá onde a não. gente tava, pra ser sincero. Enfim. Mas aí assim, o que eu tava dizendo, voltando pra amizade, Que bom que você lembra. eu lembro mais ou menos, tô buscando aqui. É Ah, tá. que eu gosto disso, de tipo assim, de reconhecer que as pessoas elas têm um lugar no caminho lá das pessoas que ficaram pelo caminho. E assim, e de novo, tem amizades hoje que eu também sinto essa coisa meio pendular, né? Às vezes eu tô mais próximo de X, Y, Z pessoas, em termos de constância que a gente tá interagindo e tal. É como se ela tivesse. Eu sinto como se fosse uma casa com vários móveis, né, com vários cômodos. E aí você tá às vezes você consegue manter o seu cômodo, o seu quarto mais arrumado e tal, mas aí a sala tem algumas coisas que você precisa ajeitar, sabe. Então às vezes eu sinto que eu tô mas nunca deixa de estar ali e de ter a sua função, né. Então eu sinto que quando eu consigo lá voltar pra uma outra amizade, dar aquela polida e, né, dar aquela agitada ali, daquela esquentada, eu sinto que a coisa volta bem. E aí, de repente, uma outra pessoa ali, que antes estava bem mais frequente, bem mais esquentada, vai ficar mais morno ali um pouquinho, mas logo dá pra voltar também e refazer. Enfim, eu sinto que eu tô nesse movimento constante. E me faz bem também, porque eu acho que cada pessoa é especial pra mim justamente porque elas são bem diferentes entre si, assim, e me ajudam de maneiras diferentes a viver a vida, né? Porque eu acho que a amizade, afinal, é isso. Eu acho que a gente não é obrigado a ser amigo de ninguém, né? Então tem que ser pessoas que vão nos ajudar a passar por essa experiência aqui entre a morte e o nascimento, né? Então, tipo, Mano, eu queria tocar nisso aí que você falou de que a gente não é obrigado a ser amigo de ninguém, porque é verdade. Eu acho que isso pra mim é tipo um dos grandes fatores que me fazem valorizar tanto a amizade, porque tipo assim, eu nunca tive uma estrutura familiar muito ortodoxa.
Tipo assim, e sei lá, e também nunca foi algo. Mas nunca foi algo que me incomodou. Tipo, eu nunca liguei muito, tipo. Sei lá, vínculos familiares pra mim nunca foram algo muito relevante. É, mas de amizade sempre foram, porque eu sempre pensava, tipo, cara, tipo, eu posso escolher, sabe, ser amigo dessa pessoa, posso escolher conviver com essa pessoa. Tipo, e essa pessoa tem escolha, sabe? De se eu quero ela na minha vida ou não. Então, pra participar, se você quer ter essa aventura, que é ser amigo, que sacanagem. Mas tipo, então pra eu, porra, querer falar contigo e tudo, nananã, é porque eu realmente devo gostar muito de você. Não, sem dúvida. Pra mim é muito isso. Eu tô contigo nessa, mano, assim. E vou te falar mais um bagulho. Que eu acho que aí a gente pode entrar num outro ponto. Essa coisa que a gente absorve da sociedade quando a gente é criancinha e a gente acaba levando isso pra frente. Essa coisa do melhor amigo, né? Eu curto isso. Eu sinto que realmente hoje eu consigo colocar. Aí sim, a gente já tem os amigos próximos, mas eu consigo colocar nessa estante de, tipo assim, porra, melhor amigo mesmo. É muito difícil, assim, tipo, eu sempre tento botar, tipo, é um dos meus melhores amigos, sabe? Eu sempre tento trazer desse jeito, porque, de novo, eu sei que esse conceito é um conceito, né, literalmente infantil, no sentido mais não pejorativo da palavra possível, né? Um conceito que se forja lá quando criança, mas que no fim do dia, assim, é claro, sem nenhum tipo de surpresa, assim, arma na minha cabeça, o meu melhor amigo é você, tá ligado? Tipo, eu tenho melhores amigos, né? Tipo, que estão presentes, e amigas que estão presentes em coisas diferentes, e aí eu fecho, sei lá, em quatro pessoas no máximo, três pessoas talvez. Mas se eu tiver que escolher uma, vai ser você, tá ligado? Porque é uma pessoa que, pelo tempo agregado, mais a constância. E que a pessoa que fez o maior desafio de todos, né? Que a gente já falou disso no Aranha Verso, mas que é tipo, você foi pra longe e acho que fez a maior coisa que eu falei de se esforçar pra manter, né? Enfim, eu não sei como você enxerga essa coisa de melhor amigo agora que a gente tá chegando a um quarto de século de idade. Se você Que enxerga da mesma parada, maneira. né? É, Colocando assim, mano. É igual, eu vi uma que era meio assustadora, era tipo, o tempo de. Tipo, 90 verões, sei lá, mano, muito louco. Mas bom, como enfim, essa aí se a gente um dia fizer um sobre a morte, meio dark, né? Mas se um dia a gente fizer. Mas eu também não acho que tem que ser nossa, encarado assim, não. Por isso que eu acho que é até eu ser legal. tenho filmes que eu gosto sobre morte, mas enfim. É. Bom, mas enfim, vamos sair aqui do tema mórbido. É, mas. Tá, melhor amigo. Bom, mano, não, assim, igualmente pra ti, né? Eu também, tipo assim, tá, sendo o mais transparente possível, né? A arma na minha cabeça, quem é o meu melhor amigo é você, claro. Né, não tem jeito. E pelos meus fatores, né? Eu acho que é muito recíproco porque né? Mas, tipo assim. Aliás, haha, Button não vai ser o padrinho. Sacanagem. O Puta dos melhores amigos da minha namorada. Mas ele é um grande amigo meu. Mas o. Não, é sacanagem. Mas o que eu ia falar é que eu também acho, mano. Eu acho que. Até sobre o que você falou sobre versatilidade, eu acho que eu tenho. Eu acho que eu tenho amigos diferentes assim, né? Que apesar de todos terem em comum o que eu falei, assim, das questões de lealdade, do altruísmo e toda essa parada também, eu acho que entra muito também, tipo assim, pô, tem dias que. Tem dias não, tem fases. Eu sinto também que eu tenho certas fases com algumas pessoas, Normal. principalmente dentro da Maltadar. Tipo, eu sinto que Você que tá ouvindo e cada. não sabe, é o nosso grupo comum de amigos entre eu e Augusto. Esse é o nome do grupo. É, que são as iniciais, né? Uhum. Do sobrenome, mas. Porque não é, nem N tem, né? Mas. Mas. Boa, Mas. achei Que no perfeito. passado já foi Koala Team, que já foi Bertin, que já foi Teamcraft. Mas aí é uma outra história. Mas já foi Alpha. Perfeito. Alpha Verso. Sacanagem. Mas o. Mas tipo assim,
Não sei, o que eu falei, né, lá atrás dos 10 padrinhos, eu sinto que todo mundo que eu citei em algum grau podem ser considerados meus melhores amigos, apesar de eu ainda ter amigos muito próximos que estão, assim, numa barreira muito close ali, de passar, assim, por questões diferentes, mas eu acho que é muito isso, tipo, não sei, é difícil ranquear, né? Que bom que isso não fomos ranqueados, mas infeliz. Eu jamais conseguiria fazer isso. Exato, exato. Eu acho que é muito difícil. Eu acho que chega um ponto que tipo assim, você chega num nível de amor muito equilibrado, sabe? É, e diferente também. Exato, exato. Só que difícil de pôr em proporção. É Eu acho diferente acho que é qualitativamente, diferente. É, não em quantidade, né. exato, exato. Tipo, eu acho que é exatamente isso que eu queria falar. Tipo, eu acho que ele pode ser. Ele pode ser proporcionalmente igual, mas diferente na maneira que ele se apresenta, na maneira que você, Sim, sim. se comporta com ele, enfim. Eu tenho, porra, sei lá, tipo, a minha relação de amizade com o Kevin é muito diferente com a minha relação de amizade com o João, que é muito diferente da minha relação de amizade com o Matheus, mas eu sou muito amigo dos três, de forma muito igual, e do Paulo e do Christian e de você, né? Uhum. Então, tipo assim, é uma dinâmica diferente, mas, cara, mas pra mim é tipo. Eu, eu acho que seria injusto. É tipo falar, você ama mais o seu pai ou sua mãe, sabe? É Porra. diferente, né? É. Enfim, você vai viver coisas diferentes com cada um deles ali, você, né? Sei lá, você tem dois irmãos, ou mais de um irmão, né? Qual seu irmão você mais ama? Às vezes você tem algum que você se identifica mais, só que aí a gente tá falando de outra coisa, né? A gente tá falando, assim, mais É. de um divertimento, assim, né? Às vezes você tem um irmão que você gosta de, sei lá, jogar videogame, enquanto seu outro irmão só gosta de jogar futebol. Aí você acaba que interage mais com um, mas não necessariamente você ama menos o outro, né? Sim, sim. Eu acho que isso é importante ser dito e que, enfim, e eu acho que isso entra muito, assim, complementando o que eu falei do que é amizade pra mim. É tipo assim, não é um molde, tipo, eu tenho que jogar videogame com essa pessoa, ou eu tenho que falar sobre tópico X ou Y, né? Enfim, eu gosto de falar, eu tenho várias camadas, assim, enquanto pessoa, eu tenho vários interesses e eu gosto de compartilhar deles com todo mundo que compartilha deles também, mas eu acho que pra mim a amizade vai além, assim, dessas superficialidades. Quer dizer, nem são superficialidades, são coisas que eu gosto muito mesmo, muitas delas. Total. Mas que, enfim, só que tem, enfim, né? Tem gosto diferente com você. Eu adoro falar com você sobre, porra, filme, né? Tamo aí. Porra, quem diria? Adoro falar com você sobre isso. Eu adoro assistir o UFC com o Gabriel, como eu falei já. Eu adoro. Adorei, 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 adorei. É, todo, apesar, de novo, de ser uma amizade mais recente, todos os papos, assim, todas a minha gameplayzaça de Baldur's Gate com o Gabriel Esquerdo. Eu tenho o meu amigo Elwin de Ohio, enfim, ele é um pouco mais mulherengo e tal. Eu gosto de falar dele disso também, foda-se. Tipo, eu gosto, sabe, eu gosto de todo mundo ali por questões diferentes, coisas diferentes. Tenho níveis enfim, né? Enfim, é o Sim. que a gente tá falando, enfim, só tô repetindo o que a gente falou, mas é diferente, mas é igual, é o que eu quis dizer. Não, eu tô contigo nessa. E é isso, assim, eu sinto também que no fim do dia essas diferentes maneiras de diferentes dinâmicas de amizade são o que fazem a gente aí ter uma vida mais de boa, né? Mais feliz, mas cultivar momentos totalmente diferentes um com o outro. E assim, e realmente eu gosto muito também das dinâmicas que grupos de amigo trazem, né? Eu acho que isso é uma coisa fundamental, assim. De novo, eu tenho poucas, apesar de ter, eu me considero uma pessoa com muitos amigos, eu tenho poucas amizades que elas são isoladas de grupos, que são uma pessoa só. E as que são acabam se tornando menos próximas do que as que estão dentro de um grupo, porque eu acho que o grupo ele traz muito essa força da frequência com que a gente se vê e com que a gente vai interagir também, seja por grupo de WhatsApp de fato, né, ou enfim, de mensagem. E aí um complementa o outro, então eu gosto muito de ver como que em cada grupo de amizade ali eu tenho um papel diferente, sabe? E uma dinâmica diferente com cada um ali.
e como que cada um ali tem uma e cara, como cada grupo também se comporta de um jeito totalmente diferente, tipo assim, tem um grupo que a gente fica às vezes travado com umas dinâmicas que eu falo assim: "Cara, mas isso no outro grupo nem é uma questão, tipo, como pode?", sabe. E é isso, porque as pessoas são muito diferentes e eu adoro essa parada também, de como eu posso ser também várias versões de mim que são todas eu, no final do dia. Eh É, cara, eu acho que esse lance da percepção é muito real e é muito louco, até porque, eu tenho bastante isso, tipo, quer dizer, é um pouco difícil. Eu não sei, na Maltadar eu não sei muito o que que o pessoal pensa, mas, assim, eu posso falar do que eu falei, dos 2 Nathans e o Ben, né, o que eu tipicamente chamo eles de os asiáticos, né, apesar de ser um pouco específico, mas é porque é, pô, não tem jeito, eles são. Os 3 são asiáticos. Os 3 são asiáticos, exato. E enfim, sei lá, quando eu conheci eles, eles me conheciam mais como um cara mais festeiro e tal, porque na época até na escola eu ia para o Brasil e eu Sim, fazia isso, eu ia para o final de semana e era muito bom, porra. Mas enfim, eu tinha um pouco mais essa vibe. Só que aí quando eu fui me aproximando deles, em particular os 2 que eu falei que são muito próximo do Nathan, mas apesar disso, os outros 2, o outro Nathan e o Ben, que eu sou comparativamente menos amigos, mas também sou bastante amigo deles. Eles são, tipo, nerdões, tá ligado? Totalmente nerdões. E aí eu lembro que um dia, sei lá, eles estavam falando alguma coisa de Skyrim na época. E aí eu falei, ah, mano, mas tu tá ligado que os elfos, nananã, e eles, quê? Tipo, eles ficaram surpresos que eu gostava, porque eles não sabiam que eu era, tipo, também um geek. E eu falei, não, mano, tu não tem ideia. Eu falei, eu falei, amigão, você não tem ideia. E, enfim, eu acho muito. Mas eu acho muito legal como, tipo assim, sei lá, tipo, é muito louco como você existe na cabeça de outras pessoas de várias. Tipo, existem várias versões de você na cabeça de várias pessoas, sabe? Eu acho é isso muito louco. verdade. É verdade. E isso tanto para o bom quanto para o ruim, né. Sim, pro ruim, é assim, se alguém quiser um jogo sobre isso, Persona 5, mas exatamente sobre isso. E tem a ver bastante com amizade também, apesar de não ter sido a que eu É a sua trouxe, mas recomendação do só quis dia? fazer o mas Não, boa menção mas é. honrosa. É, cara, eu sinto que é muito isso, assim, e no fim do dia, eu gosto também como que cada amizade consegue trazer um aspecto bom de mim também, sabe, no sentido de consegue me desenvolver pra alguma coisa que eu não sentia que era muito explorada, sabe qual é? Eh, e trazer o melhor de mim, né, eu acho que a gente tem que estar próximo de pessoas que conseguem trazer de nós o melhor que há dentro da gente, né. Eh, e isso acaba que é o que eu busco com as minhas amizades e que eu honestamente sinto com todas elas hoje, com em perspectivas diferentes, mas a toda maneira, assim. E também pessoas que eu conheço as qualidades e que eu ajudo a trazer as qualidades para fora também, mas principalmente pessoas que conhecem e que eu conheço os defeitos também. E que apesar disso, estamos lá, sabe. Eh, porque todo mundo tem seus problemas, tem, né, suas questões e tá tudo certo. Então acho que também tem muito esse lugar de, tipo, também tem isso, né, não sei se a gente pode ir pra esse tópico também, mas acho que é maneiro, assim, como abordar também, né, quando teu amigo tá tá numas paradas aí que tu acha meio torta, porque, tipo, você pode ser o cara que vai, porra, deixa ele, vai lá, tipo, isso aí meio que se resolvendo e a coisa pode se transformar num afastamento gradual ou, enfim, algo assim. Mas também pode ser o cara que vai ficar tipo assim: "Ah, amigo fez merda, eu não vou passar a mão na cabeça não, eu vou falar porque ele fez merda e tal, eu vou estar lá, mas eu vou falar que ele fez merda". Então, tipo, tem essas 2 maneiras de abordar também isso e é muito difícil, não tem uma resposta certa, né, acho que depende muito de cada situação. Mas eu fico pensando nisso também. Mano, francamente, eu também acho que depende muito da situação. Eu tendo a ser mais do lado da pessoa realize for themselves, tá ligado? Uhum. Porque eu acho que há uma diferença entre a pessoa, enfim, talvez viver uma parada e entender por ela própria do que eu só dar um aviso. Apesar de eu avisar também.
quando preciso avisar. Mas tipo assim, mas eu também não vou ficar a menos que seja uma parada, tipo, muito fodida, eu não vou dar um ultimato, assim, tipo: "Escuta aqui, ó", tá ligado? Eu vou falar: "Mano, não acho, mas se tu acha que é isso aí, faz, e se der errado, tipo, aprenda, learn from it", tá ligado? Ao mesmo tempo, porém, de novo, a menos que seja algo muito radical, tipo assim, se tipo, ou algo muito muito insano. Mas mas assim, isso assim, isso a gente tá falando quando a gente tá falando de decisões mais pragmáticas, né, quando é algo dentro do Não controle. é, não tô falando sobre. Às vezes eu acho que tem situações mesmo, situações onde, tipo, assim, o mais comum, que eu acho que até principalmente pra gente, né, homens héteros e que têm amigos, na maioria, que também são, né, Hum. pelo menos eu. Eh, mas eu sei que você também já teve, porra, de mim próprio e de outras pessoas, que é aquela clássica, tipo: "Pô, mano, ela não gosta de mim", tá ligado? Tipo, não tem o que fazer, às vezes você só tem não, não, eu sei que é foda, isso aí é bem, tipo, sei lá, 2016, 2017. Mas até quer dizer, até, sei lá, 2018. Mas enfim, só que essa às vezes não tem muito o que tipo, não tem, tipo assim: "Mano, é o seguinte, faz Não, isso mas aqui", né. eu não tô nem falando dessa onda aí não, porque isso aí Não, eu sei, realmente eu tô falando mais sobre dar apoio, tipo, sobre tá é, pra é. ouvir, tá lá pra porque tem casos, né, tem casos, tipo assim, tem casos que você pede um conselho, né, tipo, e aí você pode dar a sua opinião sobre ação atitude A ou atitude B. Só que tem casos como esse que eu citei, mas até outras coisas, sei lá, pô, mano, sei lá quem faleceu, tá ligado? Tô falando, assim, do momento que o cara tá down low. Uhum. E que por acaso esse aí da esse é um clássico que eu vi já com inúmeras pessoas, por isso que eu dei esse exemplo, mas tem vários outros, né, tipo, porra, né, enfim, como eu falei aí, pode ser qualquer coisa. Ou sei lá, até hoje em dia perdi meu emprego, né, ou enfim, algo assim. Não tem como você falar, tipo: "Mano, faça tal", né, Não, ou mais que tipo assim, mas que você tem que acho que estar a maioria lá das e vezes tem você que não tem que ter uma tentar resposta mesmo não, você tem que só é, tá ali pela pessoa. Inclusive isso exato. é uma coisa também, tipo assim, eu me permito dever mais com essa coisa que eu estava falando de gestão de tempo, né, e de amizade, eu me permito ficar em dívida mais com outras amizades quando eu sinto que tem uma que tá precisando da minha atenção, tá ligado? Tá Ah, passando por um sim, é. momento e tal. Não, natural, natural. É. Então, assim, eu vou fazer até algumas escolhas que eu não faria, tipo assim, a pessoa chamou e, tipo, eu não sou uma pessoa que muito topa as coisas de uma hora pra outra, né? Tipo assim, tipo, me chamou agora, bora pro cinema? Eu vou falar assim, pô, mano, agora são 10h40 ou 9h45 de Quase uma. 5 da manhã. Ela dá tiro com o bumbum. Enfim, se fosse música. Cara, esse que eu te mandei, eu perdi tudo. Se fosse putaria, vocês dava like, né? Né, cheio de RT. Cara, esse não tem como. Mas enfim. Pô, eu me caguei de rir, moleque. É... Vejo sim, muito interessante, Lucas. Enfim. É... mas assim, eu acho que no fim do dia, eu não tava mais dizendo sobre quando você vê que a pessoa tá tipo, numa furada mesmo, fazendo uma cagada, tipo assim, sabe? Não tô falando de, tipo, de uma coisa ruim acontecer e a pessoa precisa de suporte. Tô falando mais de uma vibe, tipo assim, pô, fulaninho tá vacilando com o bagulho, tá ligado? Tipo, Entendi. tá. Eu Aí, acho aí que eu eu acho que sou mais, dessas horas, eu sou, tipo assim, eu também acho que todo mundo é grandinho pra perceber e tal, mas quando eu for falar, eu vou mais na terapia de choque do que na. É, mano, faz o que quiser, tá tudo certo. não, eu sei bem. Não não, porra, já mano, Vítima da terapia de choque. foi não, mano, foi bizarro, eu juro. Eu lembro até hoje, meu aniversário eu não vou dar detalhes da situação, mas você É, deve saber da eu qual sei que do eu que tô você tá falando. falando, claro. Não, mano, que eu recebi aquele teu áudio, e era um áudio, Era pra intenso. era pra ser um áudio de aniversário, né. Não, foi um áudio de aniversário. Não, e tu É, falou uma parada, tipo: "Será que tem como meu amigo voltar será que tem como você trazer meu amigo na mala?", mano, é. tipo só que não num tom de esporro, tipo, eu senti que você estava realmente, tipo,
Eu tava esgotado É, já ali, na verdade. Acho que foi top situações que eu tava mais esgotado, mas não pela situação em si, porque eu já fiquei esgotado com outras relações, mas é por conta da relevância da relação, entendeu? Eu tava numa, não, tipo mas não, mas assim. naquela eu senti você mais, tipo assim, desapontado do que, por exemplo, Não, quando foi aquela outra de 2019, que aí sim foi você e o João naquela lá que vocês estavam falando, capacete Augusto. azul? Não, 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 não. A que eu tava falando era do capacete azul. Ah, é Pera aí. verdade, é verdade, é verdade. A que eu É que tô eu me falando do áudio confundi. de aniversário. Não, a que eu tô falando do áudio de aniversário é do capacete azul. É, É, ela mesma. É porque eu confundi as pessoas. a de 2019 é a. Enfim, tu sabe qual é, torcedora do Já, Liverpool. É. já peguei, já peguei, já peguei. Não, essa foi mais tipo assim. Augusto, porra, para de É, ser vamos otário, dar uma tá ligado? acordada? Não, exato. Só que a outra não, a outra foi tipo. A outra foi tipo. Porque eu tava. Quer dizer, enfim, eu não vou nem entrar nesse papo. Se um dia a gente fizer um sobre relacionamento, esse aí eu tô. O pai tá com o É, pente aí estendido. você fala também que. Aí O você pai tá fala. com- Eu também, mas do jeito bom. É, mas Não, assim, mas apesar de tudo, mano, eu valorizo muito todo o tempo que eu tive com todas as não, pretendentes aí. eu também. É que, naquele eu só senti que tu tava metendo o pé pelas mãos mesmo. Mas enfim, mas é. É, Ai, ai. mas rendeu bons momentos. É, Tipo do capacete azul. não, isso foi engraçado. Mas o que eu ia falar. Mas assim, voltando pro tema central, eu acho que depende um pouco da pessoa também, porque não querendo me gabar disso necessariamente, mas eu sinto que eu sou Pô, uma você tá pessoa se que gabando consegue. disso? Então você vai tomar no seu cu. Amizade desfeita, sacanagem. Mas, mas eu sinto que quando. Eu sinto que quando. Eita. Enfim. Não, calma, é que eu tô tentando pensar como falar. Eu sinto que eu consigo reconhecer quando a parada tá going south, tá ligado? É, ou, tipo assim, às vezes não por conta própria, mas quando alguém me fala, Augusto, você Tá errou going nisso south. daqui. Não, tipo assim, Augusto, você tomou uma atitude errada nesse ponto aqui, entende? É. Você fez algo aqui, você fez algo lá, isso aqui não tá legal, nananã, e eu sinto que eu consigo absorver a crítica de forma tranquila e realmente, tipo, enfim, eu sinto que eu Não, tenho você pouco. não é uma pessoa teimosa, não. Ao contrário de mim. Exato. Não, mas então, às vezes eu acho que há pessoas teimosas, mas aí a terapia de choque até talvez funcione. Mas eu sinto que tem pessoas que eu não sei, que são meio passivas e tal, É, que é. você pode esculachar que a pessoa, porra, vai falar que entendeu e tal, enfim, só que pra tomar uma atitude vai ser, eu acho que vai precisar, vai ter que vir Não, dela, eu acho. eu concordo. Eu acho. Então depende, eu acho que depende do tipo de pessoa que a gente tá lidando. É, não, em geral também. Eu me considero uma pessoa. Eu me considero uma pessoa teimosa, mas no que se diz respeito a alguém chegar até mim e falar, pô, não gostei de X. Eu costumo mesmo, antes de entender exatamente o motivo, mas eu vou querer entender, me desculpar porque eu não tive intenção de fazer uma coisa que fosse ruim pra pessoa, né? A não sei que eu tivesse intenção. Mas eu não vou querer. Acho que eu nunca tive a intenção de fazer algo ruim pra alguém, tá ligado? Então, tipo, acho que isso eu também sou mais de boa. E acho que eu nunca precisei de uma terapia de choque, assim, de tipo assim, porra, caralho, tem como separar com essa porra? Acho que eu sempre fui uma pessoa de boa com essas coisas. Eu lembro de uma vez, que não foi exatamente uma terapia de choque, mas eu lembro de uma vez que a gente conversou de uma parada e eu te lancei uma pergunta que você falou, mano, acho que é isso mesmo. Você Lembro, tá ligado? inclusive eu já falei disso com várias pessoas, inclusive com a pessoa envolvida. Tá. É, Cool. então, tipo, sim, sim. Mas ali nem foi de choque, foi meio, foi bem sereno, na verdade. Foi bem tipo, ué, mano, e aí? É que eu sou apenas um cara tranquilo e tal, né? Tipo, Chill guy, chill guy. What does the Não, é. fox say? Sacanagem. Que eu não entendi a referência. Eu mandei isso no chat do Overwatch um dia e todo mundo riu muito. Eu espero que alguém Tá. que esteja ouvindo tenha rido também, porque foi muito aleatório. Não, essa daí É um realmente negócio que quando a pessoa desenterrou. lembra, mano. Não, Não, porque é um você negócio que. Tipo, que porra foi que delírio coletivo foi aquele, mano? cara, eu lembro até hoje. Eu lembro até hoje de quando eu tava na cultura e nem era na minha turma da cultura atual.
Quer dizer, atual, como se eu não fizesse. Mas enfim, a turma que veio a ser o meu grupo de amigos de lá. Mas quando botaram esse clipe, eu fiquei, caralho, que parada, né? Enfim, mas mano, acho que, acho que é isso. Acho que a gente falou bastante coisa. Eu queria que a gente fosse para as recomendações. O que que você acha? Acho que bateu uma hora certinho, né? Acho que é o papo. Então partiu. Bom, pessoal, vamos para recomendação. Falamos aqui de amizade. Augusto, você tem uma obra específica que você quer recomendar sobre amizade? Eu tô com medo da Pô, gente mano. escolher a mesma, sei lá. Não, eu tenho certeza que não. Ok, É, mas. Até porque a então minha valeu. Persona 5 mesmo. Sacanagem, não, não. Só porque eu falei mais cedo. Mas eu fiquei pensando muito. Eu fiquei pensando muito em colocar algumas, assim, que eu sinto que foram importantes pra minha infância. Uhum. Sobretudo, até porque na minha infância, não sei se você vai lembrar daquele meu caderno que eu escrevi aquelas histórias. É, eu lembro que tinha, Nossa, tipo. A minha mãe vai ter, se você quiser eu posso te mandar depois. Tinha alguma pergunta lá, não sei se isso foi feito na escola ou se eu só escrevi de maluco mesmo, mas era tipo assim, o que você tem, o que te preocupa, o que sei lá, e aí o meu era tipo assim, de ter amigos falsos. Eu tinha, sei lá, 6 anos, mano, muito louco isso. Não, juro. Se a minha mãe, eu vou ver se a minha mãe ainda. Ela ainda tem, eu vou ver se um dia eu consigo pegar e te mando. boa. Mas enfim, aí eu tava pensando em mais coisas assim, relacionadas à minha infância e tal. E acho que eu pensei na hora, assim, que mais estavam conversando com a minha infância era Cavaleiros do Zodíaco e Power Rangers. Só que Ok. eu falei, não, mano. Só que eu parei pra pensar, eu falei, cara, eu acho que, tipo assim, eu poderia, assim, falar bastante coisa sobre amizade nessas obras, mas eu acho que mais relevante do que isso é um outro filme que foi muito importante na minha formação aí de gostos, de música, sei lá, de várias coisas assim, de várias coisas mesmo. É, Tá. que e você vai achar que é meme, mas é muito real, mano. É American Pie 2. Você acredita? Caralho, mano. E por que o Foda. 2 em particular, não só o meu favorito, mas tipo assim, eu no 2 em específico, né, porque o primeiro eles estão ali no high school e tal, e é aquele lance todo, perder a virgindade, aquela coisa, nã-nã-nã. No 2 não. E aí tem o 3 que é o casamento e o 4 que é a reunião, né, do Dá uma reunião lá sinopse, do né? do Não high dá um school. spoiler É. pra galera que vai ouvir, hein? Pelo amor de Deus. Né, mané. Não, mas é de boa. É tipo. Ah, Não, não é assim. Até porque o spoiler mais eu sinto que tá nos romances e tal. hum. Mas. Enfim, que também, cara, enfim, esse filme, apesar de ser um filme de maluco. Desligar a cabeça. Não, exato. Eu acho que é um filme que tem muita. Eu acho que é um filme que tem muitas coisas ali. Temáticas que eu poderia falar sobre. Mas sobre amizade em particular, a pegada desse filme em particular é essa, que, tipo assim eles estão já na faculdade, é o primeiro verão, as primeiras férias de verão depois deles terem se formado ali do high Uhum. school, e eles querem se reunir. Tipo, um deles em particular, né, o Kevin, ele sente que tá esquisito pra ele, tipo, ele não tá conseguindo move on, sabe, daquele lance do high school todo. Enfim, e aí eles se reencontram e, pô, é ótimo e tal, só que no fim das contas eles entendem que, tipo, cara, beleza, tipo, os tempos mudaram, tipo, a dinâmica, e eu acho que isso cabe muito no que a gente falou sobre dinâmica, Uhum. sobre, tipo assim, o quão presente você consegue estar lá, né, porque justamente é isso, eles estão agora em outra fase da vida, e na época, pô, não tinha rede social direito, né? Nem nada, tipo, Sim. enfim, era mais difícil as pessoas manterem contato e tudo, principalmente. Então, o filme é muito sobre isso, e para mim, isso conversa comigo no sentido de que, apesar de eu manter as mesmas amizades e ter um contato bem frequente, assim, com muitas delas, como eu disse, não tem jeito, as coisas vão mudando, né? Vão mudando. Antigamente, sei lá, em 2015 eu ficava até 4 da manhã jogando com o Christian. Hoje em dia não dá, porque tem trabalho, né? Sim. Porque sempre vai ter alguma coisa no final de semana, relacionamento, tudo, né? Enfim, muda, né, a coisa de figura, né? E a gente tem que se adequar ali essa nova realidade que às vezes é um processo difícil, só que não necessariamente é pior e não necessariamente ele precisa ser menos intenso. Ele talvez seja menos constante, mas eu não acho que ele seja menos intenso. Eu acho que, como eu falei muito ali do sentimento Total. de amor,
pelo outro, assim, eu acho que ele se mantém, e pra mim é isso que eu isso é o que eu gosto muito de American Pie 2, além da soundtrack e de várias outras coisas. Mas que eu assisti até quando eu era bem pequeno, talvez menor do que uma pessoa que pra ver American Pie, né, mas, tipo assim, mas que eu sempre gostei muito e que é muito louco, porque quanto mais maduro eu fui ficando, assim, o filme seguiu tendo relevância nas suas mensagens, nos seus temas pra mim. É, cara, total, assim, eu acho que do meu lado, eu não consegui selecionar uma só, mas eu selecionei 2 que são bem diferentes. Vou fazer isso no E raio-x também, hein. Sacanagem. Brincadeira, brincadeira. Eh, assim, tem várias menções honrosas quando eu falo de grupo de amizades, né, eu acho que tem várias, eh, obras que vão conseguir retratar isso, eu não vou conseguir descolar a visão de Friends ou até de How I Met Your Mother e outros, eh, sitcoms que vão trazer essas dinâmicas de grupos de amizade, né, e tal. E até outras um pouco mais joviais, assim, né, que são da nossa geração inclusive, né, um Zoey 101 ou algo assim. Porra! É, é, Nossa, que esse que aí que mostram as dinâmicas de amizade de pessoas de indivíduos diferentes crescendo juntos, mas falando de crescer juntos, aí sim que eu vou aprofundar de fato na minha primeira recomendação mesmo, que é o Stand By Me, né, que é o filme Conta Comigo. Assim, esse é um filmaço, ele é um filme que eu acho que é o melhor filme desses que acompanham um grupo de crianças crescendo juntas e cada um com a sua particularidade, suas inseguranças e como que eles encontram um no outro a força para continuar e para formar uma amizade que talvez não fique para sempre, mas que fique naquele momento e que vai ser fundamental para eles e que vai estar sempre no coração deles, mesmo que ela não permaneça para sempre, né? Que é aquilo que a gente estava falando sobre ter as coisas terem um contexto, ter um tempo. Parece que você falou de, de American Pie 2, né? De que as coisas acabam, né? As pessoas crescem, as dinâmicas mudam e ocorre essa separação, mas sempre tem um coração quente, né? Dessa amizade infantil que cria laços e que revela, expõe as inseguranças de cada um e como cada um ajuda o outro a crescer. Então, Conta Comigo é a minha primeira recomendação formal. E aí uma outra que eu acho que eu não poderia deixar de trazer, que talvez seja o meu filme de amizade favorito, mas é um filme bem não convencional, de amizade, que é o Intocáveis, né. Eu sou fascinado por esse filme, a versão francesa dele, né, em que a gente vê como que a amizade pode surgir numa situação tão dura e inesperada entre pessoas totalmente diferentes e em contextos, né, também totalmente diferentes, sociais, né, físicos, né, e geracionais, mas que elas conseguem se complementar e como que a rotina às vezes constrói esses laços tão poderosos que vão ficar até o fim da vida, né. Intocáveis, para quem nunca viu, é um filme em que um cuidador de um aristocrata, tetraplégico desenvolve uma relação com ele de amizade e enfim, e faz com que ele recupere um pouco da vontade de viver que ele já não tinha. E isso na verdade para os 2, né. Enfim, essas são as minhas 2 meus 2 temas aqui, coisas bem diferentes, né, acho que uma para ilustrar um pouco do que é o que eu encaro como grupos de amigos e a importância deles, e o outro nesse one on one aí, de amizade, como que você consegue, através de uma ligação íntima com a pessoa, de fato tirar ela do fundo do poço e se tirar juntos também. Enfim, é isso. cara, gostei muito do programa, mano. Que bom, espero que o nosso ouvinte também. É, então, mas cara, eu curti, mano, curti mesmo. Eu curti bastante também, eu acho que foi bom pra falar um pouco desse tema que é tão importante pra gente, ainda mais com um amigo como você. Acho que a gente tem algumas visões parecidas, mas ainda assim a gente tem dinâmicas bem diferentes como a gente guia nossas amizades, então foi maneiro. E das recomendações aí ficaram, né? Pra quem quiser ver, quem quiser rever esses filmes, Climas bem diferentes os filmes, vou apresentar. é, de um, de um pro outro tem bastante diferença mesmo. Acho que, acho que realmente. É. Enfim.
Mas é Gostaria de isso, dizer também, pessoal. de novo, não tô Diga. aceitando novos amigos. Sacanagem. Só pra garantir que eu não me expressei mal mais cedo, mas enfim, eu disse mais assim, no sentido que eu gosto muito das amizades que eu tenho atualmente. Eu também. É isso, eu não quero perder nenhuma amizade que eu tenho. Então, se você tá ouvindo isso, você tem muita chance de ser um grande amigo. Obrigado por estar com a gente nesse formato novo. E a gente volta para um outro tema e com outras recomendações. Qual será? Não sei. Eu também não. Nem o tema, nem a recomendação, não sei nada. Ah, não, Eu eu não sei tenho que nem eu como saber vou. recomendar. Eu sei que eu estarei aqui pra falar sobre. Eu também. Obrigado, meu amigo, por sempre estar aqui para falar sobre o que quer que seja. Abraços e até o próximo Fomos Invitados.